momento é sobre o Zunzyme Gluten. É um blend de enzimas para o glúten, que ajuda a reduzir o desconforto digestivo causado pela ingestão do glúten. E ele tem algumas particularidades de acordo com a sua composição. Então, que ele consegue atuar em uma ampla faixa de pH e também degradar a proteína competitiva do ovo, soja e leite. E é indicado para pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, o que é o Zunzyme Gluten? Então, ele é um blend enzimático que vai auxiliar a digestão do glúten, que tem na sua composição aspergilopepsina, protease DPP4 e o TCM. A concentração recomendada de Zunzyme Gluten é de 350 mg para cada uma porção de glúten, correspondente a 10 gramas de gliadina. Essa concentração ela pode variar de acordo com a quantidade de glúten da refeição e também o nível de intolerância e sensibilidade do paciente. Então, o Zunzyme Gluten, ele tem na sua composição a dipeptil peptidase, conhecida como DPP4, que é uma glicoproteína que vai auxiliar a clivar os dipeptídeos X-prolina no N-terminal dos polipeptídeos. Ela contém também o blend de proteases, que é uma mistura de proteases das cepas Aspergillus niger e Aspergillus oryzae, que essas enzimas elas quebram os resíduos de fosfato dos ácidos fíticos na produção de proteínas isoladas, conhecido como uma exoprotease, e também tem ação endoprotease, porque auxiliam a decomposição das proteínas em polipeptídeos menores e aminoácidos. Esse blend de protease das aspergilos tem um pH ótimo de ação em torno de 4,5 a 6. E a aspergilopepsina, que é uma enzima protease funcional de baixo pH, usado para quebra de proteínas em condições ácidas, sendo que seu pH de ação ótimo é 3. Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a ação e os benefícios da utilização do Zunzyme Gluten, a gente precisa entender um pouquinho o que é o glúten, o que é acessibilidade ao glúten não celíaca, como que ela se difere, por exemplo, da doença celíaca e também da alergia ao trigo. Então, começando como o que é o glúten? Então, o glúten, ele não é uma única proteína, e sim uma mistura complexa de proteínas, principalmente gliadina e glutenina. E ele se forma quando a farinha de trigo é misturada com a água para fazer uma massa, por exemplo. Essa combinação da gliadina, que é uma proteína viscosa e espessa, com a glutenina, que é uma proteína longa e elástica, produz glúten com as suas propriedades viscoelásticas únicas, que são muito importantes na panificação e também no processamento dos alimentos. As proteínas gliadina, secalin, ordeína, que são especialmente ricas em blocos de construção com 2 aminoácidos, a prolina e a glutamina, elas também são chamadas de prolaminas. E as ligações que acabam fazendo essa ligação entre prolina e a glutamina, a proteína do glúten, elas são resistentes à digestão. Isso evita uma completa quebra do glúten em pequenas moléculas inofensivas. Em vez disso, esses grandes fragmentados de glúten não digeridos, eles acabam permanecendo no trato digestivo. Em pessoas saudáveis, esses grandes fragmentos da proteína do glúten que não conseguem ser digeridos, eles são excretados de forma inofensiva e não provocam nenhuma resposta. Mas para pacientes, por exemplo, com doença celíaca e com sensibilidade ao glúten não celíaca, esses fragmentos ricos em glutamina e prolina ou peptídeos acabam sendo tóxicos e gerando uma série de manifestações. A doença celíaca, ela é uma doença caracterizada pelo aumento da permeabilidade intestinal, que permite que o glúten acabe atravessando essa barreira intestinal comprometida e provoque uma resposta imune disfuncional. Durante todo esse ataque imune inflamatório contra o glúten, alguns danos colaterais às células do epitélio intestinal acabam causando o vazamento do seu conteúdo no fluido ao redor das células. E acaba tendo aí uma resposta inflamatória muito exacerbada na região intestinal. Além disso, ocorre, por conta desse dano autoimune causado nessas vilosidades intestinais, ocorre o achatamento dessas vilosidades, que são característicos da doença celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaca já é uma desordem que ela foi recentemente descoberta, né? Está sendo relacionada. Por isso que a fisiopatologia, até mesmo a forma de diagnóstico ainda não está muito bem claro na literatura e nos estudos científicos. O que se sabe até o momento é que a sensibilidade ao glúten não celíaca
ela, embora tenha sintomas semelhantes da alergia ao trigo e também da doença celíaca, ela não é uma doença autoimune, não resulta, né, no mesmo dano ao revestimento do intestino delgado, que é característica da doença celíaca, por exemplo. Também não causa nenhuma reação mediada por anticorpos do tipo IgE, como a alergia ao trigo. Então, realmente, ela tem, embora ela tenha uma sintomatologia semelhante à doença celíaca e também à alergia ao trigo, ela não tem essas mesmas características. Os principais sintomas associados com a sensibilidade ao glúten não celíaca é náusea, vômito, diarreia, constipação, inchaço, dor abdominal, fadiga, uma nebulosidade mental. E a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela costuma ser responsiva. Você tem uma boa resposta com a eliminação do glúten da dieta. Então, aqui nós temos um algoritmo diagnóstico para você auxiliar nessa diferenciação entre o diagnóstico da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Um estudo publicado em 2015 no Practical Gastroenterology realmente mostrou um algoritmo interessante que ajuda na diferenciação do diagnóstico da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, a sensibilidade ao glúten não celíaca acaba sendo uma desordem que ela é responsiva a uma dieta isenta de glúten e ela não tem como característica ter uma sorologia positiva e também qualquer tipo de alteração nas vilosidades intestinais. Então, esse é um algoritmo interessante para demonstrar aí essa diferenciação entre essas duas desordens que acabam tendo sintomas muito parecidos, como fadiga, cansaço, vômito, diarreia, constipação, mas você tem algumas respostas diferenciadas quando você tem a doença celíaca que você não consegue observar na sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, o principal tratamento para a sensibilidade ao glúten não celíaca é uma dieta isenta de glúten. Então, é a retirada do glúten da dieta e também agora uma dieta de exclusão FODMAP. Então, você tirar esses alimentos que são altamente fermentáveis. Então, esse é a principal recomendação no momento para o tratamento da doença dessa sensibilidade ao glúten não celíaca. O Zunzyme Gluten, ele tem na sua composição então, esses 3 tipos de protease, então ele tem aí a atividade enzimática por dose de 350 mg de proteases é 75.000 HUT por dose, protease ácida 500 sapo por dose e da PP4 125 DPP4 por dose. E uma recomendação aqui muito importante, que a gente sempre frisa, que a enzima Zunzyme Gluten, ela não pode ser utilizada por pacientes com doença celíaca como forma de tratamento ou cura. A enzima ela é indicada para reduzir o desconforto digestivo causado por uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E ela também não substitui uma dieta sem glúten e o produto, por conter a enzima DPP4, ele deve ser utilizado com cuidado, deve ser consultado o médico ou nutricionista em pacientes portadores de diabetes antes de fazer o uso. Nós recomendamos a utilização do Zunzyme Gluten na forma de cápsula, até mesmo para manter a sua estabilidade e atividade enzimática, então utilização na forma de cápsula. Ele pode ser de um consumo diário ou um consumo eventual, de acordo com a recomendação do médico ou nutricionista. E o Zunzyme Gluten a gente recomenda que mantenha em temperatura até 25 graus para manter uma maior eficiência enzimática. Lembrando-se, então, para finalizar o nosso treinamento, que o Zunzyme Gluten, ele não pode ser utilizado por pacientes com doença celíaca e também não tem intenção de tratar ou curar a doença celíaca ou alergia ao trigo. Só lembrando que Zunzyme Gluten não foi testado em gestantes lactantes, portanto, não recomendamos o uso por parte desse público. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo nosso telefone DDD 11 2067 5706 ou pelos nossos canais de WhatsApp. Nós temos 2 canais de atendimento, DDD 11 95777 2696 ou DDD 11 99824 0750. Aqui na tela vocês encontram um QR Code que dá acesso diretamente ao nosso site. Dentro do nosso site nós temos as páginas dos produtos exclusivos da Via. Dentro de cada página você consegue encontrar os principais documentos e documentos técnicos de cada produto,
como literatura, lâmina técnica e o protocolo de formulações. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo treinamento.